Prof, se o senhor está dando aula, a gente não está vendo nem ouvindo. Que pena. Perderam grande parte da aula. Mas tudo bem. O problema é que estava mutado a câmera e o microfone. Hein? Desde o início da aula. Eles perderam pouca coisa. Eu não vou repetir. Não, porque já foi, né? Então, eu acho que... Não, na aula passada estava funcionando. Foi agora, foi só essa parte do que eu falei do que vai cair na próxima prova. Mas aí é a vida, né? Ninguém mandou estar em casa, vamos dizer assim. Vamos lá, galera. Então, olha só. Se você tem uma reação e esta está em equilíbrio, esta condição de equilíbrio, ela pode ser modificada. Então, eu posso, de alguma forma, interferir no sistema, e aí eu acelero ou a reação direta ou a reação inversa. Quando houver esta modificação das velocidades, quando houver essa interferência na condição de equilíbrio, o que vai acontecer aí para nós? O que vai acontecer é que eu vou precisar compensar esta variação, de forma que a reação atinja um novo estado de equilíbrio. Então, vamos lá. Se uma reação está em equilíbrio e ela sofre uma ação externa, essa reação sairá do seu estado de equilíbrio. O que vai acontecer? Ela vai deslocar o equilíbrio, resumindo, aumentar a velocidade ou da reação direta ou da reação inversa, para que um novo estado de equilíbrio seja atingido. Então, esse é o padrão. Se uma equação busca o equilíbrio, qualquer interferência externa tirará ela do estado de equilíbrio. Ela vai dar um jeito de voltar para o equilíbrio de novo. Isso é o que nós chamamos de deslocamento de equilíbrio. Então, se um sistema em equilíbrio, ele por algum motivo sofre modificação em uma das velocidades, nós vamos ter uma mudança nas concentrações. Esta modificação em uma das velocidades ocasiona o que denominamos deslocamento de equilíbrio, que será no sentido da maior velocidade. Tudo bem? Só para você entender já de forma prática. Pensa que essa equação aqui está em equilíbrio. Eu fui lá e adicionei mais reagente. Então, eu tirei ela do estado de equilíbrio. Quando eu adiciono mais reagente, tudo bem que para essa equação voltar para o equilíbrio, ela vai ter que consumir o que eu joguei em excesso. Para ela consumir o que eu joguei, ela não vai precisar aumentar a velocidade da reação direta? Para consumir o reagente a mais que eu joguei? Ele precisa sumir. Então, ela aumenta a velocidade da reação direta. Isso é deslocar o equilíbrio. Eu pego uma equação cujas velocidades são iguais e eu acelero ou a direta ou a inversa. Como que eu acelero? Modificando o meio. Ou adicionando reagente, ou adicionando produto, ou tirando reagente, ou tirando produto, ou aumentando pressão, ou mudando temperatura. São fatores que vão alterar a condição de equilíbrio. Tudo bem? Então, quando você ouvir ou ler o termo deslocou para a direita, significa que a velocidade da reação direta aumentou. Deslocou para a esquerda, significa que
que a velocidade da reação inversa aumentou. Tudo bem até aí? Está havendo um maior consumo de reagente, de produto, e uma maior formação de reagente. Oi? Vai estar formando mais reagente e vai estar consumindo mais produto. Não, porque o equilíbrio vai ser atingido novamente. É só para minimizar o impacto causado pela ação. O intuito é esse, é minimizar o impacto. O negócio está em equilíbrio. Sofreu ação externa. Tirou-se o sistema de um estado de equilíbrio. O que esse sistema vai fazer? Ele vai deslocar o equilíbrio, aumentar a velocidade, ou da reação direta, ou da reação inversa, a fim de minimizar o impacto que foi causado. Então, por exemplo, eu joguei reagente, eu interferi. Ele vai ter que aumentar a velocidade da reação direta para consumir o reagente que eu joguei em excesso, para minimizar o impacto desse reagente que eu joguei. De boa? Nesse caso, galera, equilíbrio inicial. Tá aí, AB, CD, velocidade da reação direta, velocidade da reação inversa. Tudo bem que se eu aumentar a velocidade 1, eu estou deslocando para a direita? Então, significa deslocar o equilíbrio para a direita, significa aumentar a velocidade da reação direta. Deslocar o equilíbrio para a esquerda significa aumentar a velocidade da reação inversa. Tudo bem? Então, significa aumentar velocidade, direta e inversa. Se eu aumento o V2, se eu aumento a velocidade da reação inversa, eu digo que estou deslocando o equilíbrio para a esquerda. Tudo bem até aqui? De boa? Sussa? Vamos lá. Ponto importante. Após certo tempo, a reação volta a estabelecer um novo equilíbrio químico. Então é isso que você tem que lembrar, que a reação estava em equilíbrio. Quando ela sofre ação, ela vai deslocar o equilíbrio, aumentar a velocidade, para minimizar o impacto. Até que um novo equilíbrio químico vai ser atingido. Tudo bem? Teremos uma outra condição de equilíbrio. Exatamente. Essa é a ideia. Oi. Porque sempre quando há uma reação, uma ação externa, uma velocidade vai ser aumentada. Por causa de cinética química. Só para você visualizar. Quando eu estou colocando reagente, eu não estou aumentando a concentração dos reagentes. Concentração não é um fator que aumenta a velocidade. Se eu tenho mais reagente, a velocidade aumenta. Suponha que eu tire produto. Se eu estou tirando o produto, eu acabo ficando com mais reagente. Se eu tenho mais concentração, a velocidade direta aumenta. Sacou? Quando eu tiro o produto, você até pode entender que a velocidade inversa diminui. Mas, consequentemente, a direta aumenta. Então, sempre você vai analisar o deslocamento para o lado que se aumentou a velocidade. Apesar de, quando eu tirar produto, diminuir a velocidade da reação inversa. Mas se ela diminui, a direta fica maior. O equilíbrio será sempre deslocado para o lado de maior velocidade. Quando a gente considera direita ou esquerda, nós estamos considerando exatamente a maior velocidade. Qual que está a velocidade maior? Direita. Esquerda. Ficou tranquilo? Mas você consegue diminuir sim, tá? Quando você tira o reagente. Se você tira o reagente e uma equação está em equilíbrio, consequentemente, a velocidade da reação direta diminui. Porque tem menos concentração. A inversa, ela vai permanecer constante, vamos dizer assim. Então, ela está maior. Beleza?
Dentro dessa linha, então, a gente vai, então, falar do princípio de Le Chatelier. Toda vez que você tem questões de vestibular que trata desse nome, né? Quando fala de deslocamento de equilíbrio, fala de Le Chatelier. E Le Chatelier é o cidadão aí que disse que quando um sistema em equilíbrio sofre algum tipo de perturbação externa, ele se deslocará no sentido de minimizar esta perturbação, a fim de atingir novamente uma nova situação de equilíbrio. Então, o sistema está em equilíbrio, sofreu uma ação externa, ele vai aumentar a velocidade, direta e inversa, para atingir um novo estado de equilíbrio. Isso é o que nós chamamos de princípio de Le Chatelier, que fala sobre deslocamento. Até o momento, tudo sob controle? Beleza? Dando para entender como é que funciona, como pensar deslocamento de equilíbrio? Show! Então, ó, é possível provocar alteração do equilíbrio. Que fatores vão alterar o equilíbrio? Uma reação cujas velocidades direta e inversa já são iguais. A gente tem o fator temperatura, nós temos o fator concentração, nós temos o fator pressão. Esses são os fatores que vão alterar o meu equilíbrio. Temperatura, concentração e pressão. No caso, o fator temperatura. Olha só. 2NO2 formando N2O4. Esta equação direta tem um ΔH menor que zero. Significa que ela será uma reação que? Exotérmica. ΔH negativo. Reação exo. Se a reação exo ela é direta, lembra que quando você inverte a reação, você inverte o sinal do ΔH? Lá na lei de Hess, você inverte o sinal. Se a reação direta é exo, a reação inversa vai ser o quê? Endo. Isso é fato. Toda vez que uma reação direta for exo, a inversa é endo. Se a direta for endo, a inversa é exo. Tudo bem? Se a reação direta é exo, o objetivo dela não é liberar calor? Não é deixar o sistema com menos energia? Beleza. A direta, então, ela precisa absorver calor, não precisa? Então, quanto mais calor eu fornecer para o sistema, melhor para ela. Mais ela absorve, mais rápido a reação ocorre. Ficou claro isso? Visualizou? Se uma reação é endotérmica, o que ela precisa para acontecer? Se eu estou fornecendo energia, eu estou favorecendo ou estou prejudicando ela? Exatamente isso. Reação endo? Sim. Retirar o calor do sistema. Por quê? Porque ela está liberando o calor. De boa? Nesse caso, esse composto tem uma coloração castanho avermelhada. O outro composto, ele é incolor. De boa? Normal. Bem, o que vai rolar aqui? Vamos lá. Se eu pegar um balão a 100 graus, cor interna é castanho avermelhado. Por quê? Eu não estou aumentando a temperatura? Você imagina duas reações. Uma que quer ficar num local frio e outra que quer ficar num local quente. Se eu, de repente, coloco esse balão num local em cuja temperatura está 100 graus Celsius, eu estou favorecendo qual reação? A que quer ficar fria ou a que quer ficar quente? E? Vamos lá, de novo. Você tem duas reações. Uma libera calor.
Se ela libera calor, o intuito dela é estar num local frio ou num local quente? Se o objetivo dela é liberar calor, ela quer ficar num local frio. Sim, se você libera calor é porque você quer ficar fresco. Você não libera calor para esquentar. Mas você quer ficar frio. Um ambiente que se foda. Você quer ficar frio. Sacou? Azar do ambiente. Ambiente que morra. Tô cagando para ele. Azar o dele. Tô pensando na reação. No caso, se eu coloco essa reação em um local a 100 graus, eu estou favorecendo quem absorve calor para acontecer ou quem libera calor? Quem absorve. Então eu estou favorecendo a reação direta ou a inversa. Por isso a cor predominante vai ser qual? Castanho avermelhado. Tudo bem? Se eu coloco o balão, num local que está a 0 grau, eu estou favorecendo aquela reação que quer ficar fria, que libera calor. Então eu estou colocando ela num local que ajuda ela. Sim ou não? Então a 0 grau, o balão ali vai predominar que cor? Nenhuma, incolor. Tudo bem? Isso é o deslocamento de equilíbrio. Quando eu pego uma reação e mudo a temperatura, eu vou fazer com que ou eu favoreça o lado direto ou o lado inverso. Qual que será a linha de raciocínio? Vai ser sempre essa. O aumento da temperatura favorece qual sentido? O endotérmico. A diminuição da temperatura favorece qual sentido? É isso que você vai pensar sempre. Professor, cairia isso na UFMS? Já caiu. E a UFMS foi além. Ela te deu uma equação, ela falou que o aumento da temperatura deslocaria o equilíbrio. E aí ela quis saber para que lado deslocaria. Só que você tinha que calcular o ΔH da reação por calor de formação. Lembra? Somatório da entalpia dos produtos menos o somatório da entalpia dos reagentes. Então, o que a UFMS fez? Ela pediu para você calcular o ΔH para depois dizer o que aconteceria com o aumento da temperatura. Então, se você errasse o cálculo do ΔH, você erraria o deslocamento de equilíbrio. Então, você tinha que acertar um para depois você poder conseguir acertar o outro. Ficou visível? Então, ela já fez isso. Então, ela pode fazer isso de novo. Inclusive, a UFMS gosta muito de questões envolvendo termoquímica. É um negócio deles lá. E a GD todo ano cai termoquímica também. A GD, sim, todo ano cai uma questão. A UFMS, ela gosta, mas dá essa sacaneada. Tá? Então, fique atento quanto a isso. O aumento da temperatura aumenta a velocidade da reação do sentido endo. A diminuição da temperatura aumenta a velocidade da reação no sentido exo. Ficou visível? De boa isso? Tranquilaço? Beleza. Tá aí, então. Aumento da temperatura, desloca o equilíbrio no sentido endo. Diminuição da temperatura, desloca o equilíbrio no sentido exo. Show? Quanto ao fator temperatura, tá de boa? Lembra que sem o ΔH você não consegue responder. Se não tiver ΔH, você não responde. Ora, a maior parte das questões vai te dar o ΔH. A maior parte já te dá o ΔH. Pode ter uma ou outra que você tenha que calcular o ΔH. Diga. Tá sussa? Beleza, então. Oi. Não. É isso. Você pode ter uma equação direta endo.
Aí, se eu aumentar a temperatura, eu favoreço a direta. Então, você precisa lembrar que o aumento da temperatura desloca no sentido endo. Qual é o sentido endo? Não sei. Pode ser o direto ou o inverso. A questão vai te falar. Ela vai te dar a equação e aí ela vai te dar o ΔH. Beleza? Você está com a apostila 6? Tá. Só para ver se tem aqui. Para você. Ó. Primeira questão, ó. ΔH menor que zero. Sentido endo. Então, esse sentido direto é isotérmico. O inverso é endo. Ó, deu a equação e deu ΔH. ESO de novo. Deu a equação, deu ΔH. ESO de novo. Ó, ESO também, ESO também. Essa é endo. Tá vendo? Endotérmico, ó, positivo. Ela é positiva. ESO. Então, assim, a maior parte das questões, a direta é ESO, do que você tem. Mas você tem questão endo. Então, ele vai te dizer. Aí, o que você tem que lembrar? O aumento desloca no sentido endo. Diminuição desloca no sentido ESO. Como é que eu vou saber? A partir do que a questão vai te dar. De boaça? Bem, próximo fator agora. Fator concentração. O fator concentração, eu acredito que seja bem tranquilo para vocês. Por quê? Ó, temos aí um equilíbrio. O dicromato, que tem coloração alaranjada, e o cromato, que tem coloração amarela. Se eu acrescer um ácido, vai deixar a solução alaranjada. Tudo bem? O que um ácido tem? H+. Onde está o H+? No produto. Se eu estou aumentando a quantidade de produto, eu estou aumentando a velocidade da reação inversa, não estou? O equilíbrio será deslocado para a esquerda. Ficou visual isso? Beleza? Manda ver. Tira uma foto, mais prática, não é não? Beleza. Então, adicionei ácido. Estou adicionando H+. Aumentou a concentração de produto. Aumenta a velocidade da reação inversa. Desloca o equilíbrio para a esquerda. Tudo bem até aí, gente? Copiou? Pode ir? Agora, se eu jogar uma base, a cor que vai predominar é a amarela. Por quê? Você vai lembrar o seguinte. Se eu jogo uma base aqui dentro, estou jogando a base ali. Essa base vai reagir com quem? Formando o quê? Então significa que eu estou diminuindo a concentração de H+. A velocidade aumenta para o lado de cá. Não é? Jogar OH significa tirar H. Se eu tiro o H, eu preciso compensar o que eu tirei. Então eu aumento a velocidade direta. Nesse fator, é bom você lembrar o seguinte. O equilíbrio será sempre deslocado para o lado que fica no prejuízo. Como assim? Se eu estou jogando reagente, o produto não está no prejuízo? Desloca para cá. Se eu tirar reagente, o reagente não está ficando no prejuízo? Desloca para lá. Tudo bem essa linha? Então, ó, reagente.
formando produto. Ó, se eu adiciono reagente, eu aumento velocidade direta. Se eu retiro o produto, aumento velocidade direta. Tudo bem até aí? Porque sempre quem está no prejuízo. Agora, se eu adiciono o produto, eu desloco para que lado? Inverso. Se eu retiro o reagente, eu desloco para que lado? Hã? Se eu tiro o reagente? Reagente. Tudo bem isso aqui? Então, tá aí. Coloco aqui, eu tiro lá, desloca para lá. Coloco lá, tiro aqui, desloca para cá. Show? Beleza. Vamos lá. Podemos generalizar afirmando que o aumento da concentração desloca o equilíbrio no sentido oposto de quem eu estou adicionando. A diminuição da concentração desloca o equilíbrio no mesmo sentido da espécie que eu estou retirando. Show? Pressão. Fator pressão. A alteração de pressão só influencia quem está no estado gasoso. Até porque se eu aumentar a pressão em cima de uma pedra, não vai acontecer nada com a pedra. O volume dela continua igual. Diferente de um gás. Tudo bem? Show. No caso aqui, o que você vai ter que analisar? Galera, você vai analisar quantos mols de gás eu tenho de um lado, quantos mols de gás eu tenho do outro. Esse número de mols de gás, nós vamos chamar de volume. Tudo bem? Volume. Então eu tenho 4 volumes, 4 mols, 2 volumes, 2 mols. Essa é a ideia central. Volume. Volume, número de mol de gás. O aumento da pressão, se eu aumento a pressão, tudo bem que os 4 volumes, eles vão ficar mais próximos uns dos outros, mais comprimido, mais colisão eficaz, maior a formação de produto. O aumento da pressão desloca o equilíbrio sempre em direção a quem? Ao menor volume. Porque se eu apertar, claro que quem tem mais se colide mais e eu acelero a velocidade daquela reação. Ficou visível? Se eu aperto, fica mais rápido. Eu tenho 20 pessoas aqui dentro. Se eu começar a apertar essas paredes aqui, essas paredes começarem a se deslocar e comprimir essas pessoas, vão espirrar para onde? Lá para fora. Exatamente para o lado do produto. Vocês são reagente. Por quê? Muita gente. Quanto mais moléculas eu tiver, mais próximas elas ficam. Mais choque elas farão. Mais rápido será a reação. Quando eu aumento a pressão, eu desloco ela, eu aumento a velocidade no sentido de menor volume. Por quê? Vai formar mais daquele cara. Se eu aumento a pressão sobre 4 mols, se eu aumento a pressão sobre 2, qual que vai ter um aumento de velocidade? Velocidade da reação. Por isso que desloca para o sentido de menor volume. Porque eu só tenho 2 mols de NH3. Visualizou? Eu só tenho 2 mols de NH3. Então, ele é o menor volume. Se eu aumento a pressão, vai aumentar a quantidade de NH3 formado. Por quê? Porque eu aumentei a velocidade da reação direta. É exatamente isso. E no outro ponto,
Quando eu diminuo a pressão, aí o meu equilíbrio será deslocado para o sentido de maior volume. Tudo bem? Relação pressão. De boa até aí? Diga aí. Resposta? Qual? B? Meninos, foi? Se eu quero deslocar para a direita, eu posso aumentar a quantidade de um dos reagentes ou diminuir a quantidade do produto. Tudo bem? Então, nesse caso, a opção que ele me dá é remover o produto. Por quê? Se eu retiro o N2, eu desloco para a esquerda. Se eu retiro o NO, eu desloco para a direita. Se eu coloco um catalisador, qual a função do catalisador? Acelerar a reação. Se ele acelera de forma direta, ele também acelera inversa. É a mesma pegada, não muda nada. A velocidade aumenta para os dois. Diminuindo a pressão, eu tenho do lado de cá 2 volumes, do lado de lá 2. Se o volume é o mesmo, a pressão não vai influenciar sobre o sistema. Como são 2 e 2, a pressão não muda nada no equilíbrio sobre o sistema. Então, nem diminuindo, nem aumentando. Ficou de boa? Próximo aí. Terminaram? Sim. Diga. É. Vai para o outro. Exatamente. É a linha. Foi? Sim ou não? Tudo bem? Adicionar CO2 ao sistema, CO ao sistema. Se eu quero deslocar esse equilíbrio para os produtos, né? Se eu quero aumentar a quantidade de CO2 ou H2, eu adiciono mais reagente. Tá? Ideia central. Vamos lá. Como é que ficou aí? No final você vê que é bem simples as questões. Equilíbrio é isso. Deslocamento é basicamente isso. Isso. Gente, só para vocês ficarem alertas, essa reação
ela é uma reação de que tipo? Endo ou exo? Ela é endo ou exo? Aquilo ali não é um ΔH. Ela é endo. O NO, menos 88 kJ. Quer dizer que esses 88 foram absorvidos aqui no início. Então, ela é uma reação endo. Tá? Se eu tivesse escrito, olha só, vamos lá, formas de escrever. Se eu tivesse colocado NO mais 88, aí ela seria uma reação exo. Se eu colocasse NO delta H menos 88, ela também seria exo. Mas eu coloquei NO menos 88. Então quer dizer que ela é endo. Visualizou a sacanagem, hein? Então isso pode de vez em quando te dar uma zoada, tá, gente? Se ela é endo e eu quero aumentar o NO, o que eu faço? Aumento a temperatura. Olha aqui, a forma de representar te faz errar a questão. O jeito que ele escreveu de uma forma que tecnicamente ele te tira daquela zona de conforto do ΔH. Ele só escreveu o calor de uma forma diferente. Por isso que essa reação é endo. Ficou visível? Beleza? De boa, vai bater agora, não vai? Show. Equilíbrio químico, galera, deslocamento de equilíbrio, era isso. Falei que era simples. Extremamente simples. O que teve de dificuldade? Pensar. Não, pensar, né? Pensar é foda. Pô, pensar é um negócio que, caramba. Mas é tranquilo, cara. Depois que você liga o automático, só vai, sacou? Só vai. É de boa pra caramba. Pessoal de casa aí, falou pra vocês.
que vocês têm hoje? Química? Ah, só tem moleza. Tô zoando. Moleza porra nenhuma, por causa da carga de matéria. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Até aqui na sala vocês estão me boicotando, né? Não vou trazer bombom hoje à tarde. Eu estou falando de distribuir bombom hoje à tarde para vocês pagando minha dia. À tarde, porque vai ter mais aluno aqui. Ah? Olá. Pessoal, vamos então para o que interessa. É o seguinte. Eu vou falar para desabafo só, tá? Assim, não é para vocês falar, cara, chato. Que bom, pessoal, hoje eu preciso de vocês. Eu tirei meu tempo montando uma listinha para vocês revisarem para avaliação, tipo uma listinha bem direcionada, vamos dizer assim. Falei assim, vamos ver se esses alunos realmente fazem as listas que a gente coloca, que a gente propõe. Velho, um grupo bem pequeno fez aquela lista. Um grupo bem pequeno mesmo, certo? Porque te vê pelos erros cometidos ou deixar questão em branco, uma questão teoricamente das mais simples que tinha, que era só detalhe. Se tivesse treinado a lista, esse detalhe tinha aparecido na memória do aluno. Então, eu vejo assim que vocês estão deixando para a última hora, vamos dizer assim. Deixando para a última hora. Véspera de prova, aí quer estudar aqui calha a massa, aí passa uma pinceladinha em cada coisinha e pronto. Porque aquela lista que eu joguei para vocês, eu já usando ela como parâmetro, era 2 exercícios para cada tipo de questão da prova. 2 exercícios de problema, eu coloquei um probleminha na prova. 2 exercícios de classificação SPD, SPI, coloquei um na prova. 2 exercícios sobre comprimentos de arcos e ângulo central, coloquei um na prova. Eu coloquei 2 exercícios sobre ângulos de relógio, coloquei um na prova. Certo? É claro que eu não coloquei os mesmos números. Era só questão de aplicar as relaçõezinhas. Eu coloquei o gabarito da resolução para vocês. Então, eu vou repensar se está colocando lista, porque eu acho que, sabe, você acha que você está fazendo um trabalho em vão, colocar listas e não está sendo absorvido. Eu coloquei só 8 exercícios, porque tem 8 exercícios. Um pouquinho para você tirar seu tempo, porque os 8 exercícios ele resolveu, não coloquei listas gigantes, como geralmente eu fazia, de 30 exercícios. E aí vocês têm outras matérias. Então, eu acho que está faltando uma pegada diferente para alguns, estou dizendo para todos, tá? Então, alguns estão precisando de uma pegada diferente. Tá certo, vou terminar o 3º ano, mas não sei como é que estão nas outras matérias, mas se eu usar a minha matemática como parâmetro, nós vamos ter muitos alunos aí que, se continuar com essa pegada, assim, eu dizer, meia boca, pode ser que não tenha isso. Né? Como tem alunos que estão... Até a prova do cara é organizadinha. Você vai corrigir a prova, tudo organizadinho, você consegue identificar tudo. Aquele que geralmente tem aqueles que não estão estudando como deveria, ou mínimo, fazendo o mínimo assim, então alguns alunos também, a prova é uma bagunça. A prova é uma bagunça. Então fica complicado a gente corrigir. Está faltando dedicar um pouquinho. Organizar o horário de estudo, talvez, né? Diminuir um pouco o horário de celular, de grupo de rede social, sei lá, o que está tomando seu tempo, eu não sei. Tá? Mas, né, estamos aí. Sabe quando você fica frustrado, você começa a pegar, eu vou ver se deve ter um monte de 3 e 4, 3 e 4, porque a lista foi bem direcionada. Aí você começa a ver poucos 3 e 4. Mas, vamos lá. Pega na página. Eu não finalizei a correção 100%, mas assim, peguei agora de manhã, já fiz toda a minha parte, não fiz a soma dos pontos. Mas por aí dá para ter um parâmetro. Exercício. Vou finalizar aqui. Pode falar. Eu vou considerar 2 respostas. O maior e o menor, porque o enunciado não diz comprimento do menor arco. Então, ele fez o menor arco e subtraiu da volta inteira. Ele acabou fazendo o que eu precisava, ele só deu a resposta do maior. 16. Agora,
Hoje à tarde eu quero pagar os bombons aqui na sala, porque vai estar o maior número de alunos juntos, né? Para fazer essa avaliação. Eu vou trazer os bombons hoje, tá? Para ficar tranquilo. Não, esse agora acho que eu vou ganhar, hein, gente? Esse agora eu tô animado para ganhar, hein? Pode. Pessoal, vamos trabalhar um pouco de exercícios? Vamos lá, então. O praticando eu resolvi com vocês, só quero confirmar isso com vocês. Nós vamos trabalhar o seguinte. Não corrigi, lembrei. Corrigi lá na outra sala. Então, página 182, para ser mais preciso. Os exercícios são praticando, que eu vou corrigir aqui, e vou propor outros exercícios para a gente estar resolvendo. Então, pega a apostila de vocês, vão lá no praticando. Tá? Aí eu vou passar para a próxima aula, gente, já traz o outro volume de vocês, tá? Porque aqui eu estou olhando, eu estou finalizando esse aqui, e aí no próximo volume a gente já... Praticando o número 1. Ele dá a função 4 cosseno x vezes π sobre 4 menos 3. Essa é uma função cosseno, certo? Ele quer saber o valor mínimo que essa função f atinge. Vou fazer uma pergunta direcionada ou posso fazer uma pergunta geral aqui para vocês? Eu vou fazer a direcionada. Vou perguntar para o Gustavo. Gustavo, né? Memorizei o nome do Gustavo. Gustavo, como que você obtém o valor mínimo de uma função trigonométrica ou o valor máximo? Lembra? Menos 1 e 1 são os dois resultados que se substituem, né? Por exemplo, aqui, ó, a expressão, essa parte aqui, ó, muito bem. Eu achei que ia pegar você de... Tá ligado. Olha só. Essa parte do cosseno aqui, independente do arco que está aqui dentro, ela sempre vai estar variando de 1 a menos 1, nunca fora disso. A função, ela vai variar seu valor, além do 1 e menos 1, porque está multiplicado por 4, está subtraindo 3. Então vai ter essa variação aqui para a função. Mas isso aqui, ó, toda vez que o exercício de função trigonométrica, pessoal de casa, presta atenção, toda vez que o exercício de função trigonométrica se refere a valor máximo da função seno ou da função cosseno, ou valor mínimo, você trabalha com aqueles dois resultados para a razão trigonométrica que aparece na expressão. Então, aqui tu vai fazer isso aqui, ó, bem tranquilo. Ó. Você tem que... vou até fazer os dois aqui. Máximo seria 4 vezes... Aí você troca esta parte aqui pelo valor máximo que o cosseno atinge, que é 1. Aí faz a continha, 4 menos 3, está dando 1. Valor mínimo, 4 vezes, o outro resultado da variação do seno ou do cosseno é o menos 1. Então faz essas duas continhas. E aí, tu vai ter menos 4, menos 3, que vai dar menos 7. Aí estão os dois resultados. Ó. Só para testar o que nós estamos estudando já. Qual seria o conjunto imagem dessa função? Não está perguntando isso na questão. Imagem. Pode falar, Axel, eu sei que você quer falar. Perfeitamente, entre menos 7 e 1. Se eu te perguntasse o conjunto imagem na questão, tu teria a variação entre o mínimo e o máximo. O mínimo aqui deu menos 7 e o máximo deu 1. Só para pegar o gancho, ó, se perguntar a imagem. Só que o exercício perguntou quem? Valor mínimo. Então, nossa resposta aqui, valor mínimo, menos 7. Aí você vai achar a alternativa que vai dar o menos 7 como resposta aí para a gente. Ficou dúvida? Então, menos 7 é o valor mínimo dessa função. Lucas? Esqueci o nome do cara. Cadu. Lembrei. Junto com você. A hora que você lançou o nome, já estava saindo aqui. Beleza? Tranquilo? Então, são coisas de função trigonométrica que não são trabalhosas para se resolver, mas você tem que ficar atento a esse conhecimento aqui. Máximo e mínimo. Vamos para a próxima. Daqui uma semana, daqui um mês,
tenho 10 alunos que falaram que entenderam aqui, dando um exemplo. Daqui uma semana ou daqui um mês, se eu cobrar isso aqui, esse já cai um pouco. E acaba esquecendo, porque não pratica, não faz exercício. Um pouquinho é importante, tá, gente? Vamos para o próximo. Exercício 2. Y, 1 sobre 3 menos cosseno x. Certo? Nós temos uma fração e ele quer o menor valor dessa função, só que essa função tem o cosseno no denominador. E ele pediu o menor valor. Vou fazer uma pergunta aqui agora para... Vou ter que guardar nome. Como eu sou ruim para guardar nome? O Edilson tem mania de trocar. Eu, além de trocar, às vezes até esqueço. Alexandre? Qual é a condição para que uma função tenha maior valor ou menor valor? Por exemplo, você tem essa fração e você tem esta fração. Elas têm o mesmo numerador, mesmo número em cima. Qual é a menor? 1/3 é menor que meio. Então, qual é a condição para que uma fração seja menor que a outra, sendo o mesmo numerador? Quanto maior o denominador da fração, menor é o resultado da fração. E essa função aqui, ela está em forma de fração e o cosseno está no denominador. Então, para que isso aqui seja, o que ele quer? Mínimo ou máximo? Mínimo. O que tem que acontecer aqui embaixo? Tem que ser o máximo. Certo? Então, qual será o valor dessa função, sendo o valor mínimo pedido aí? Acha aí para a gente rapidinho. Porque quando o sinal vem multiplicando aqui o cosseno, o -1 transforma ele em máximo, e troca sinal. Certo? Agora, se aqui tivesse mais, aí seria o +1. Então, fica atento aí. Você fica, aí você vai lá e joga o -1 e você percebe que está multiplicado por um número negativo o cosseno. Aí o bicho pega, se você responder como máximo, como mínimo. Vamos lá, então. Aqui, ó. Você vai só substituir. 1, 3, menos 1. Certo? Ah, mas você colocou o -1 para dar o máximo embaixo, porque está acompanhado do negativo, menos cosseno. Aí isso aqui vai dar 1, 3 mais 1. Nossa resposta, 1/4. 1/4. Certinho? Galerinha, tranquilo? Lembrando, hoje eu vou pagar o bombom. Tá ali, 2 sacos de bombom já comprei. Já paguei um pouco. Vai ter gente que vai se beneficiar. Pelo menos não lembro para quem eu entreguei. Certo? 3. Questão 3. Vamos responder essa questão 3. Ele dá essa função. Eu vou desafiar a sala aqui nesse momento. Ele quer o F2 menos o F de -2. Ok. Quem tem, pode me ajudar? Lembra que eu vou premiar quem falar corretamente. Qual é o valor dessa função para F2? Quem está falando? A Araxa falou 4, ou -3. Veja só. Quando você tem isso aqui na função, significa que o 2 está substituído aonde, Rodrigo? Vai estar o Rodrigo que está presente do x. Então aqui, quando você substituir, como é que vai ficar a expressão? 2 ao quadrado cosseno de 2 π. Aí você vai voltar aqui e vai fazer continha. 2 ao quadrado fica 4. Qual é o valor do cosseno de 2π? 1, que é o cosseno de 360 graus. Não sei se vocês estão lembrados, né, daquela circunferência, que o cosseno é dado nesse eixo que está deitado aqui, ó. E o 360 fica exatamente no ponto de extremidade onde está o zero. E aqui o valor do eixo x aqui é 1, e aqui o valor do eixo x é -1. E aqui na origem é 0.
Então, veja só. Quando for o ângulo de 0 e 2π, o cosseno é 1. E quando for o ângulo de π radiano, é menos 1. Certo? Então, no nosso caso aqui, você só vai substituir. Ó. 1. E aí você vai multiplicar e o resultado aparece como sendo 4. Axa correta, perfeito. Ganhou o meu brinde pela resposta correta. Depois eu vou te pagar. É um bombom extra. Eu comprei um saco de bombom, agora posso pagar até acabar meus bombons. Para acabar, eu paro de pagar pela resposta. Então, quanto que vai dar o F de menos 2, então? Tu vai jogar o menos 2, caiu na pegadinha, né? Ó, menos 2 ao quadrado, multiplicado por cosseno de menos 2π. Certo? Então, quando você resolver o menos 2 ao quadrado, ele vai ficar 4 positivo. Ó, ele vai ficar 4 positivo. Cosseno de menos 2π, não sei se vocês lembram da circunferência trigonométrica, aqui está o 2π. Se você girar no sentido horário, você vai ter aqui o menos 2π. Ou seja, ele é congruente com o 2π, só girou ao contrário. Então, o cosseno de arcos congruentes é o mesmo. Certo? Então, o cosseno de menos 2π também vale 1. Então, o resultado aqui... Nossa, lembrei de uma pergunta boa. O resultado aqui é 4 também. Muito bem, Alexandre. Tá de haver já mais um brindezinho. Agora eu vou fazer uma pergunta. E essa pergunta vai valer... Para quem responder correto? 3 bombons. 3 bombons é muito. 2 bombons, então. Ele reclamou, estou gastando tudo. Está gastando tudo. Quem? Você não tem namorada? Faz moralzinho. É que você pode, não faz moralzinho com aquela garota que você tá afim, cara. Eu pensei em você. Tá aqui um bombom para ti. Não entendi a sua colocação. Tá bom. Vai lá, chance de você fazer uma moralzinha, vai lá. Você percebeu que os dois resultados saíram iguais, certo? Quando eu coloquei o 2 na função, o resultado saiu 4. Quando eu coloquei o menos 2, o resultado também saiu 4. Como é chamada essa função que tem valores opostos com a mesma imagem? Tem um nome para essa função. Independente ela seja cosseno, que ela seja quadrática, que ela seja o que seja. Vai ter uma classificação para essa função. É caso... Não. Não. Toda função... Pois eu vou fazer um outro modelo aqui. É que eu resolvi puxar esse gancho aqui. Vamos lá. Toda função onde você joga valores opostos e a imagem seja a mesma, vai ser a mesma, ela é chamada de função, pode ser trigonométrica, pode ser quadrática. Eu vou colocar uma aqui. Não é isso não. Não. Vou fazer aqui, ó. Se você tem essa função aqui, tá vendo essa função que eu coloquei aqui? Essa função? Tá, se eu colocar aqui 2 e fizer a continha, vai ficar 2 ao quadrado dá 4, vai dar 8, certo? Se eu colocar o menos 2, vai ficar 3 vezes 4, que menos 8 dá 4. Olha só, gente, eu coloquei resultados opostos e a imagem saiu a mesma. O mesmo que aconteceu lá naquela cosseno. Tem um nome para essa função. Quando você vai jogar, vai montar um joguinho lá na quadra e quer saber quem que vai começar com a bola, o que vocês fazem?
que a gente faz? O que é normal? Isso! Ela classifica como par ou ímpar? Ela é uma função par. Todo... Tá, depois eu tentar dar um empurrãozinho, né? Eu vou colaborar com você. Você precisa fazer moralzinho, não precisa? Ah, acabei de falar. Você disse que não pode. Você faz a declaração? Com o bombom? Okay. Vai ter a declaração. Show mesmo. Ah, eu queria ver. Eu achei tão bonito essas coisas. Só que pegar o bombom eu vou lembrar. Beleza? Tá. Vamos fazer uma pergunta rápida aqui. Qual o resultado da questão 3? Ele quer f de 2 menos f de menos 2. Então, 4 menos 4, 0. 0. Letra E. Vamos agora lá no exercício desenvolvendo habilidades. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar um modelo que vocês vão encontrar com frequência na prova do Enem, desse assunto aqui. Vamos pegar a questão número 5. Questão número 5. Eu não vou fazer do Enem, não, vou pegar modelo. Leia essa questão número 5, é um problema, está na página 183. Veja aqui como é que você vai fazer isso. O que você vai fazer? Vai. Desenvolvendo habilidades. Vamos lá. Questão 5. Já vou fazer a pergunta da questão 5. Lembrando que resposta certa leva bombom, por enquanto, até acabar meus bombons. Não quero letra D, eu quero que você me explique. Tá? Daqui a pouco eu vou dar a pergunta. Vamos lá juntos. Uma gráfica que confeccionou o material de campanha determina o custo unitário de um dos seus produtos em reais, de acordo com a lei. Custo em função de T é dado por 200 mais 120 vezes seno πt sobre 2. Com T medido em horas de trabalho, assim os custos máximos e mínimos desse produto são. Veja, o custo dado aqui é uma função trigonométrica, certo? Vou falar correto, eu vou arriscar o nome, se eu errar, você me corrige. Larissa, como que você faz para descobrir máximo e mínimo na função trigonométrica seno ou cosseno? Falei do primeiro exercício. Gorinha. Perfeito. Quem está falando aqui é o Fernando. Tá vendo aqui, ó? Vou refrescar a memória. Aqui está a função trigonométrica, ó. Essa função trigonométrica, essa parte da trigonometria aqui, ela tem uma variação de 1 a menos 1. Então, toda vez que você expressa máximo ou mínimo, é só trocar. Você vai trocar 1, fazer a continha e vai dar um resultado. Ele pode ser máximo ou mínimo, dependendo de quem multiplica a função, o seno. Ou depois você troca o menos 1 e faz a continha. Vai lá. D de dado, exatamente. O Alexandre já tinha passado essa resposta. Poxa. Ah, não falou porque ele quer dar chance para os outros falarem. Esse é o detalhe. Tá? Deixou para você. Ganhou. Vamos lá. Rafa,
Quais são os resultados? Não, sem falar em letra. Quais são os resultados? Rafael. Eu perguntei para a Rafa agora, ó. Valor máximo, que qual seria? 320. Você vai fazer isso aqui, ó. 200 mais... Ah, e o que eu faço com esse cara aqui? Não faz nada. Isso aqui é ângulo, ele não vai sair da circunferência. Certo? Então vai ficar mais 120, que é 120 vezes 1. Então, o resultado, 320. O mínimo seria 200, 120 vezes menos 1. Isso aqui vai dar 80. Então, a nossa alternativa correta aí é a letra I. Certo? Valeu, obrigado. Ainda bem que falou para mim. Vamos, então. Eu vou jogar um pesado aqui agora. Chega de coisa moleza. Vai conseguir mais ainda. Vai lá. Questão, lá, show agora, ó. Essa é pesada, tá até um símbolozinho de uma bomba aí. Número 8, FUVEST, página 185. Página 185, a questão número 8. Tá muito fácil esse bombom. Vamos fazer agora o saco de bombom embora. Nada. Eu tenho que fazer moralzinho com esses bombons. Tem alternativa? Você leu? Mas o que ele quer saber? É a pressão? Presta atenção. Eu vou ver se o Alexandre tem certeza da sua resposta. Tem? Eu vou jogar com você na sua... Você me pagou? Você não me pagou. Peguei no fraga aí. Vamos fazer de novo? Você pode zerar. Ou, Alex, você pode ficar com... Se você ganhar duas, você elimina uma dívida que você tem comigo e ainda ganha uma. Você joga comigo 2 por 1. Se você tiver certo, eu te pago 2 caixinhas de bis. Se você tiver errado, você tem que trazer mais uma para mim. Agora ele vai pensar. Você viu como é que ele está chutando? Viu como é que eu peguei o cara chutando? Fecha o negócio? Oi? Não, agora não pode mais, porque você pode falar assim, eu não vou apostar. Não, você já falou para mim que era aquela alternativa, eu só quero saber se você tem certeza dela. Você quer jogar na B? Agora vamos lá. Se você conseguir... Quem que falou a D primeiro aí? Tá, a mim. Se você conseguir me explicar por que é a D, aí tá validado. Eu não vou nem jogar, eu vou dever para você uma caixa de bits. É a D de dado.
A sua... Tipo assim... Eu não sei como é que eu vou usar o comparativo, mas seu argumento não me convenceu. Foi menor. Não, eu quero conhecimento, eu não quero algo assim. Você está que nem. Desculpe, não sei se eu posso fazer esse comparativo. Já viu aqueles vendedores que quer te enrolar? Fala que o produto quer te enrolar, te levar na conversa? Tá certa a resposta, mas a justificativa não. A base 2, perfeito. Vou fazer uma pergunta que vocês me respondem. Vocês têm conhecimento amplo, né? Ele fala de pressão e volume, certo? Ele fala de volume o quê? Não, pressão máxima, né? Então me ajuda o conhecimento de vocês. Qual que é a condição do volume para que tenha uma pressão máxima? Então ele tem que ser um volume mínimo, certo? E ele quer saber o tempo, ele não quer saber o volume mínimo, ele quer saber o tempo que isso acontece. Certo? O que tem que acontecer para que esse volume dê resultado mínimo aqui? Aqui tem que ser menos 1, certo? Para que seja mínimo, isso aqui. Onde que está a variável t? Está no ângulo, né? Certo? Para que seja mínimo, esse seno aqui... Deixa eu puxar aqui para baixo, eu tenho mais espaço. Esse seno aqui, presta atenção no que nós vamos trabalhar. É isso, né? Que está πt, né? Tem que valer menos 1. Certo? É isso que eu vou trabalhar. Se eu sei que para ter pressão máxima, volume mínimo, e para ter o volume mínimo, o seno aqui tem que valer menos 1. Então, como o tempo está no ângulo, eu vou usar essa equaçãozinha aqui. Só. Esquece o resto. Agora, se eu perguntasse qual é o volume mínimo, eu faria aqui, trocaria aqui por 1, faria a continha e resolveria o logaritmo. Certo? Ora, está dizendo que seno de πt é igual a menos 1. Vocês, meus novos camaradas, hoje foi gostoso, vocês participaram. Ficaria log de 3 na base 2. Se eu estivesse perguntando do volume, eu ia ter que trabalhar isso. Mas como eu quero saber só o tempo, e o tempo está no ângulo, e para que isso ocorra, o seno de πt tem que valer menos 1, a pergunta que eu quero saber de você é o seguinte: qual é o ângulo que deve ter aqui para que o seno seja menos 1? Menos 1 é seno, é? 270 seno. Então aqui, ó, só para ficar bonitinho, eu vou trocar o menos 1 por seno de 3π sobre 2. Então o que eu vou fazer aqui para frente? Me ajuda. Igualar os arcos. Então eu sei que o πt tem que valer 3π sobre 2. Corta π. Cortou o π, dividiu 3 por 2. 1,5. 1,5. E o cara colocou como uma bomba aqui para nós, né? É só ter o conceito. Então, existem muitas funções trigonométricas que você tem que trabalhar com o ângulo, de acordo com o problema. No caso aqui, o t estava no ângulo. Tá? Acabou o nosso tempo. Foi legal, eu queria essa aula estendida mais um pouco. Beleza? Ó, interessante para vocês dar uma treinada aí. Vou até colocar aqui como sugestão. Aí vai depender de cada um de vocês, a forma que vocês vão. Eu quero dar uma reforçada, que eu quero pegar o Enem ou pegar o passe lá no final do ano e arregaçar, ter uma boa pontuação. Exercícios que é interessante estar resolvendo. E observar o formato de como resolver, enfim. Seria o desenvolvabilidades. Aqui está aparecendo o pessoal de Catar. O desenvolvabilidade número 3. Vou colocar aqui embaixo. 3. E aí, 6, 7, 8. Esse 8 é interessante, tá? O 8 aqui é o de grau de dificuldade maior que tem. Desse probleminha, caiu da Enem. E os complementares? Interessante. 5. Que esse voo de interpretação 5? O 5 e o 9. Eu estou puxando para o lado da situação problema, que é uma tendência maior de aparecer nessa prova do Enem. Tá? Galera, boa prova hoje à tarde. Estou corrigindo a prova de vocês, eu vou corrigir ela 100% para ficar rodando, então vai estar tudo também a responsabilidade da correção da prova.
E vamos aproveitar as listas, ou se vocês quiserem mais lista, que eu monte lista de exercício, fale comigo, tá? O professor põe minha lista lá. Eu dei aquela sensação que eu perdi meu tempo, mas vai que, para aqueles alunos que estão estudando, não estou perdendo meu tempo. Se eu tiver 10 alunos que estão fazendo com afinco, eu estou ganhando tempo. É claro que eu queria mais alunos participando dessas listas. Para Karina, você está pensando em... Tá. 285, você achou? Então tá certo. Não, eu não vou eliminar porque você não somou, mas a pergunta, o comando era da... Beleza, galera, vamos lá, à tarde tem prova. Não, eu quero ver o processo. Detalhes assim de esquecer uma soma. Agora, se você errar um sinal no processo, você está errando o processo.